Não nos cabe dominar todas as marés do mundo, mas fazer o bem no tempo que nos foi dado. De quem que é essa frase, Vespa? Essa frase foi citada na encíclica papal, mas ela é uma frase do Tolkien, do Senhor dos Anéis, quando Gandalf fala algo parecido com isso. E o Papa cita na encíclica dele. Bem interessante, né? E bem interessante que você pegou aí Tolkien, Papa, eu acho que tem um pouco tudo a ver aí com o que a gente vai discutir hoje aqui nesse Drops de A, né? Mas antes da gente mergulhar sobre esses assuntos aí, pedir pra galera que nos acompanha por aqui deixar o like, ativar as notificações, se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, isso é muito importante pra gente porque ajuda a impulsionar cada vez mais os conteúdos que a gente traz pra você aqui no canal do Papo de UX, os Drops de A, entre os outros conteúdos que a gente faz pra você de forma gratuita. Então não custa nada você deixar o like, ativar notificações, inclusive deixar um comentário, fala aí o que você está achando sobre os Drops de A, sobre os conteúdos que a gente vem trazendo aqui. A gente sempre lê os comentários, se for um comentário legal, inclusive a gente fala aqui nas próximas gravações do Drops. E é isso aí, né, Vespa? Legal. Gostou da frase? A frase, falei, tem Tolkien, tem um trocadilho aí. É o É, Gandalf, então. que parece um pouco figura papal, e a gente vai falar do Papa. Então, O foi Gandalf bem ali do Senhor dos Anéis, né? interessante. Pra quem não assistiu, aí talvez assista, vai ver a referência que o Thiago tá falando aí sobre a questão de parecer com o Papa, né? É isso aí. Bom, vamos falar um pouquinho aqui, né? A carta ali. Chula, você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, só tá travando um pouquinho, mas voltou agora. É, deu uma travada no vídeo aí. Mas beleza. Bom, o Papa ele escreveu uma encíclica, acho que foi. A encíclica dele é desse mês de maio, e a encíclica chama Magnifica Humanitas, né? Aí só pra E entender, Thiago, antes da gente falar mais disso aí, o Papa escreve, porque eu não sei mesmo, assim, eu não tive tempo ainda de pesquisar quando você me mandou essa notícia. Todo mês ele escreve uma carta ou é aleatório, assim, não tem uma data fixa, ele escreve quando algo tá acontecendo pra ele trazer o ponto de vista dele, dado que ele é uma figura pública e importante mundialmente, assim. não, o Papa ele escreve muito, mas quando é uma encíclica é uma carta oficial que o Papa dá para orientar a igreja. Essa, inclusive, é a primeira encíclica que ele escreve, desde quando ele assumiu o pontificado dele. E então, normalmente, uma encíclica fala sobre fé, moral, sociedade, as coisas, as relações humanas em geral, Perfeito. né? Até a palavra encíclica significa circular, né? Cíclica, vendo o nome aí, encíclica é circular. Então, essa carta, normalmente, desde o passado, ela é enviada para vários bispos ao redor do mundo ali. Então, ela é uma orientação. E então, normalmente é algo importante, né? E aí foi bem interessante porque ele deve estar assistindo o Papo de UX, É, talvez deve estar. confundiu com o Papa, né? Muito bom. E olha que louco, a gente veio de branco hoje sem combinar, hein? E Isso. nem foi combinar. A galera vai falar, pô, os caras combinam tudo. Pá, não, isso foi sem combinar que a gente viu de branco. Geralmente eu tô sempre de preto aqui ou uma roupa escura. E hoje eu vim de camiseta branca. Eu também, foi bem interessante ali. E aí, o Papo, se você estiver assistindo, curta, compartilha. Boa, boa. Deixa seu like, papa. O papo é pop, pô. Com certeza, para escrever sobre inteligência artificial, e aí dão uns assuntos bem interessantes ali. Então, para mim foi algo que chamou bastante atenção. Quando saiu isso, um monte de gente veio mandar notícias, até minha mãe mandou um vídeo sobre a Encíclica do Papa, e ele fala algumas coisas que a gente já comenta aqui, né? Tanto que está relacionado com a frase que a gente leu. Ele comenta que a IA, né, ou qualquer tecnologia, ela não é má em si mesma. Então, pode servir tanto para o bem, mas ela não é neutra, né? Então, sempre tem alguns interesses, valores, ele até fala de estruturas de poder. Então, a IA pode ajudar a humanidade, mas também pode ampliar a desigualdade, manipular pessoas, concentrar poderes em poucas pessoas, né, empresas ou governo, ou até mesmo ter uma concorrência, né, pelo uso do token. É uma outra notícia que você passou aí, né, Lu? Exatamente. Ainda um pouquinho sobre a questão do Papa aí.
Uhum. Eu vejo como algo bem importante mesmo esse ponto que você trouxe, porque ele é uma figura mega importante assim para o mundo, né, no sentido de dar uma direção, né? Muitas pessoas acreditam naquilo que ele traz, seguem isso, e isso gera uma discussão importante ali para aquilo que a gente já vem falando, igual você comentou, né? Sobre essa questão da IA não ser neutra, né? E como, de certa forma, é uma ferramenta, mas eu ainda vejo como algo que, tipo, cara, sei lá, vou dar um exemplo aqui. É claro que o potencial da IA é muito maior do que o exemplo que eu vou dar, mas só um exemplo. Uma faca, ela tem o poder também de destruir pessoas. Você pode usar uma faca para fazer um bem ali, sei lá, cortar um alimento e esse alimento servir pessoas que estão passando fome, né? Que pode auxiliar nisso. Ou tem pessoas que infelizmente vão lá e fazem maldade com outras pessoas através desse objeto. Claro que o potencial da IA é muito maior do que uma faca, que é esse exemplo que eu estou dando, mas ainda assim é uma ferramenta. Será que o problema não são antes disso, sabe? Sei lá, as pessoas que deveriam estar mudando a forma de se pensar e não a ferramenta em si. Parece que a ferramenta em si, por mais que ele falou que não é neutra, eu acredito que talvez seja neutra. Os problemas é as pessoas, não a ferramenta, sabe? Então eu fiquei meio que essa frase dele de falar que a IA não é neutra, não sei. Eu acho que a IA em si é igual a faca. A faca em si, eu acho que a faca é neutra. Não sei. Tô Sim. trazendo uma reflexão aqui. Não, ele aborda bem isso que você falou, Ilan. Mas o que que acontece? Quando você tem a faca, quem controla a faca é você. Então a faca em si é neutra. Mas quando a gente está falando de IA, quem faz os algoritmos não é você. Você pode usar ele para direcionar para suas coisas, mas o algoritmo em si ele não é neutro. Tanto que ele comenta ali que a IA ela pode ser controlada fortemente por grandes corporações elites tecnológicas. Então ele fala que os algoritmos podem influenciar a moralidade, política, democracia, cultura, e aí ele chama aquilo de colonialismo digital. Então grandes corporações podem no algoritmo direcionar a população para algo direcionado, ele até chama isso de exploração humana. Ele usou uma palavra bem forte, né? Ele quis falar que quem domina essas tecnologias, quem tem o dinheiro para poder fazer isso, criar esses algoritmos, pode influenciar ou direcionar a sociedade para um tipo de escravidão e afins, né? Desse tipo. Eu entendi, faz sentido agora. É que, como tem os algoritmos por trás, quando você compra isso, aquilo ela vai influenciar também, às vezes, até a tipo de resposta. Agora, se é você que cria sua própria IA, aí você tem um controle maior e aí ela pode ser de fato neutra, igual uma faca. Porque eu entendi, Isso. a faca, tipo, cara, a faca é faca na mão de qualquer pessoa. Ela não é, Uhum. tipo, por mais, às vezes uma mais afiada, outra menos afiada, mas ainda assim ela não tem esse algoritmo nela, né? Ou daqui uns dias vai ter facas com algoritmos, enfim. Por enquanto eu ainda Sim. não vi algo desse tipo. Faca Mas por IA, será que não tem? Acho que tem um tema novo, hein? será, cara? Pô, Vou dar uma procurada dá aqui. uma pesquisada aí se existe. Mas eu entendi o ponto que ele trouxe e essa explicação que você deu faz sentido quando a gente usa algo de alguém que realmente criou. Mas se a gente for naquele último episódio que você comentou, Thiago, sobre a questão que você tem uma visão futurística aí sobre que as pessoas vão ter as suas próprias IAs nas suas casas ali por conta de custo de custo mesmo das placas de vídeo e etc. Uhum. É, acaba que talvez as próprias pessoas criem a IAs e aí elas podem não ser neutra, mas as pessoas têm um controle maior do que elas querem, e aí talvez chegue mais próximo de uma faca no sentido de ser mais abstrato. Sei lá, eu tô viajando aqui, tá pensando de como poderia ser também esse futuro e minimizar talvez os problemas, assim. É, talvez você tenha a faca lá, você pode fazer ela com dois gumes, você pode colocar ela uma afiada, com ponta, sem ponta, e aí o jeito que você vai usar fica a seu critério, né? Em vez de ser regulamentado, ou em vez de ser direcionado, né? E aí o Papa vai numa linha dessa aí ele coloca lá de desarmar a inteligência artificial, né?
Desarmar, essa Então, eu não li, eu não cheguei nessa parte, cara, é grande. Eu vou deixar o link aqui pra galera no episódio. Quem quiser ler inteiro, maluco. Quase um livro que o Papo escreveu, velho. ele tem preocupação em relação à automação de guerra, né? Já que o pessoal automatiza um monte de coisa, imagine se automatiza um monte de drone com inteligência artificial. Fala, ó, seu objetivo é destruir tal país. E aí a IA vai lá e tenta fazer isso, né? E aí a ideia dele ali é a questão de ter uma cooperação internacional, de todas as grandes instituições e afins se unirem para ter parte de ética, regulamentação da IA, fortalecimento da instituição e entre outras coisas, para ter uma civilização mais humana e justa. Então, é uma encíclica boa, tá? Para ser bem sincero ali. E ele critica também a ideia do pessoal que ele chamou de transhumanistas ou pós-humanistas, que um dia a IA vai superar o ser humano e vai ter novos seres humanos ali, as IAs autônomas ali e afins. Ele critica isso, né? Que ele fala que a humanidade não deve abandonar sua fragilidade ou substituir sua natureza, mas cuidado de parte de ética, solidariedade, espiritualidade e afins, né? Ele critica esse ponto também. Cara, Então, talvez uma boa parte vai fazer isso, assim. Vai realmente delegar essas partes, porque isso é o que nos torna humanos, mas isso é o que dá trabalho, né? E aí eu acho que muita gente vai, não quer ter trabalho, os problemas que tem da vida, vai delegar, mano, vai soltar mesmo. Eu acho que não tem. Eu entendo a preocupação dele, mas, cara, eu não sei se as pessoas vão. Todo mundo, acho que muita gente vai por esse caminho mesmo, cara. ele falou que decisões essenciais, por exemplo, vida, justiça, guerra, educação, relação humana, não deveriam ser delegadas para a inteligência artificial, para máquinas. E aí ele comenta. Cara, mas É, já estão, né? Se a gente parar pra pensar, aquela candidata, é Kitana, que a gente falou aqui também no Drops, lá na. Não era na Argentina, qual que era o país, você lembra, Thiago? não me lembro mais É, agora, um mas a gente país aqui comenta ali. Da América, né? Da América Latina, Sim. que, cara, uma candidata à inteligência artificial. É isso, já, tipo, entendeu? Já começou, então, não sei. Ele comenta isso e ele fala que o objetivo da IA deveria ser liberar o ser humano para atividades mais criativas, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que Deus é criador. Então aí é um ponto bem interessante ali que ele comenta, né? É, e isso, querendo ou não, vai talvez atingir mais pessoas que têm fé mesmo, né? Galera que não acredita, acho que não vai, talvez, se importar tanto com esses pontos. Tem pontos, eu acho que interessante do que você comentou aqui, do que ele escreveu, que é independente da fé. Acho que isso é relacionado com a humanidade. Mas a hora que ele toca nessas questões relacionadas com fé, cara, aí quem não tem fé, não faz sentido nenhum, talvez, sabe? A pessoa ler e interpretar isso. E aí, não sei se já compensa a gente até mudar de assunto aí, Luan, que está relacionada. É, Mas, relacionado com a questão do token aí, né? Que é a outra notícia que a gente viu. E na verdade já tá rolando há algum tempo, né? Eu já queria discutir um pouco sobre isso aqui no Drops, mas a gente tinha outras notícias para comentar. Que as empresas agora, Thiago Vespa, lá do Vale do Silício, estão medindo produtividade com a quantidade de tokens que os funcionários estão usando nas empresas. Você, como um diretor de tecnologia, Thiago, você já está medindo os seus funcionários pela quantidade de tokens que os funcionários que são liderados por você já estão usando na empresa, Thiago? Pelo amor de Deus, hein? Olha lá com a sua resposta, hein? Olha lá, hein? olha, eu acho isso um absurdo. E olha que veio do Zuckerberg isso daí. A gente falou que o Zuckerberg está falando algo absurdo, mas justamente vai contrário com o que o Papa disse. Enquanto que o Papa disse que a IA tem que liberar a gente para atividades mais criativas, a Meta está querendo que o pessoal use IA e fique preso a IA a todo custo. Enquanto mais token, né? Quanto mais token gasto, mais produtivo seria o funcionário. Eu acho isso, sabe por que eu acho um absurdo? Porque o número de tokens não significa produtividade.
Então eu tenho certeza que para ser premiado os trabalhadores lá, que eles ganhariam uma premiação, eles devem ter colocado um monte de IA paralela, inclusive criado algoritmos IA para criar IA paralelas para ficar gerando token infinitamente. Então o cara não se torna produtivo, mas vai ter um monte de gerador de Lero Lero lá, gerando token, gastando token só para o cara ficar entre os tops mais produtivos. Mas será que eles não vão ter critérios de medição disso, assim? Sei lá, tipo, Não, como que vai, sei lá, não vai ter guardrails para entender quem realmente, sabe? De qualquer forma, é um absurdo, assim, mas tá acontecendo, cara, assim, tá? Várias empresas estão aderindo a essa moda. Inclusive, eu já ouvi empresas aqui do Brasil, que eu tenho amigos que trabalham em diversas empresas grandes daqui do Brasil, que comentaram coisas semelhantes que estão acontecendo, sabe? Tipo, empresas de marcas famosas aí, tipo, né? Então a gente tem uns contatinhos aí, né? Nos bastidores a gente troca ideia, a galera, pô, aqui tá acontecendo assim, assim, assim. Eu falo, meu Deus, cara, o pessoal tá ficando doido, mano. eu acho que isso é uma jogada de marketing. Lembra do episódio que a gente falou sobre bolha de IA, Sim, com né? certeza. Porque assim, o CEO da Nvidia, ele colocou a seguinte frase, ele colocou assim, um profissional que ganha US$ 500 mil por ano, é um profissional engenheiro top das galáxias lá, né? Ele deveria gastar pelo menos metade disso, US$ 250 mil, gastando em tokens de IA. Então, assim, ele está Peraí, ele falando tá que usa falando dinheiro que o salário que ele ganha, ele tem que pegar o e salário dele e gastar metade com metade. ele? Então Imagine tá falando assim, assim, ah, eu vou te pagar só metade, você tá ganhando muito dinheiro, metade tem que dar pra mim. Pô, você tá ficando é, doido, irmão? por isso que eu falo que está mais relacionado com a bolha. Imagine o seguinte: você tem um supermercado. Tem um supermercado. Mercado seu. E é o seguinte: ó, você, para ser um bom funcionário, suponho que eu te pago 5 mil. 5 mil por mês. Você, para ser um bom funcionário, você tem que gastar 2.500 no meu mercado. Então você tá vendendo para os seus próprios funcionários e aumentando a bolha, entendeu? Então, para mim, está mais relacionado com essa bolha e isso está sendo disseminado para várias empresas ali do que produtivo. Porque no passado, a definição de produtividade era fazer mais com menos, Perfeito. né? Então, por exemplo, se eu quero ser produtivo, eu consigo produzir código, ou melhor, gerar valor, não produzir código, gerar valor, gastando menos token. Isso é produtividade. Agora, se eu estou gastando todo o dinheiro, não é produtividade, né? Então, para mim, está mais relacionado com o aumento da bolha ali. E eles fizeram um dashboard para medir os funcionários que mais gastavam lá, isso na Meta. E o Zuckerberg, que é o cara que diz que é o mais produtivo que tem, não ficou nem nos top 250. Nossa. Caiu na própria armadilha, cara. E aí tiraram do ar esse dashboard e tiraram a premiação ali por uso de token. Então, Rapaz do céu. eu fiquei sabendo uma empresa famosa, não vou Brasileira falar o nome, também? brasileira, Olha lá. que ela media a produtividade pelo movimento do mouse, cliques e afins. Entendeu? Isso não quer dizer que o cara é produtivo. Ele pode ficar mexendo no mouse o dia inteiro, clicando no teclado o dia inteiro, fizer até um script que faça isso para ele, mas isso não ganha de produtividade. Então, forma de medir produtividade. Sim, me desculpe o Zuckerberg, viu? Falando mal do Zuckerberg, que é difícil, que o cara criou um grande império ali. Mas para mim isso daí por trás tanto dele quanto da Nvidia ali é para aumentar a bolha, para valorizar mais ainda a empresa e vender bastante A. Cara, mas hoje em dia, querendo ou não, as pessoas estão mais ligeiras nisso, né? Então, é, infelizmente, muitas empresas estão aderindo, igual a gente está comentando aqui na questão no Brasil mesmo como um todo, que parece que a galera tudo copia do que acontece no Vale do Silício, né? Mas, ao mesmo tempo, hoje as pessoas têm mais informações, tem aqui o próprio Drops de IA, entre outras pessoas que trazem críticas a respeito desse tipo de movimentação do mercado, né? Principalmente de tecnologia, então eu acho que faz com que as pessoas reflitam um pouco mais sobre isso e não saiam aderindo a qualquer custo, porque a gente sabe que depois o custo disso é muito prejudicial, assim, eu acho que
traz ansiedade, traz desgaste, no final não vai entregar nada com nada de valor, só vai gerar um monte de porcaria que já existe, um monte, assim. Então, que bom que a gente traz esses pontos, critica sobre isso e faz as pessoas refletirem sobre isso, se isso é bom ou não. Eu acredito que isso é horrível, ruim. E aí, como que você, Thiago, faria nesse caso, assim, para medir a produtividade, então? Tipo, cara, eu acho que é bom usar IA, porque é uma ferramenta. E não tem como, eu acho que é igual a internet, né? A IA tá virando igual a internet, todo mundo usa, tal, tá no dia a dia, não tem como você falar, não vou usar a internet, cara. Hoje tá tudo conectado. Até dá, mas você vai deixar de fazer um monte de coisas e tem um monte de coisa que você não quer deixar de fazer, então você tem que usar a internet. A inteligência artificial, eu acredito que vai ir pro mesmo caminho. Como que você incentiva aí as pessoas que você lidera a usarem a inteligência artificial para que ela, mas de forma produtiva e sem ser, cara, só vou medir a quantidade de tokens que ela usou, não? Como é que você faz hoje, assim? Tá. Bom, eu vou usar duas frases do Papa para isso, que ele colocou na encíclica. Mas antes disso, primeiro é importante entender que produtividade não é uso de token, não é geração de código, né? Eu tenho um monte de código. Na verdade, no passado, quem gerava muito código era um mau programador. Você tem que ter reuso, né? Reaproveitar o código e fazer com menos. Eu até brincava que o produtivo é o cara preguiçoso, faz mais com menos. Então, o primeiro ponto é que a frase da encíclica ele fala: o ser humano não pode ser reduzido a um conjunto de dados. Então, só a produtividade também não pode ser reduzida a um conjunto de dados. Mas existem informações que podem ajudar. Por exemplo, se eu sou dono do produto, o Product Owner, lá, o PO dos projetos, eu tenho valores, entrega de valores, ó, a tela de login, o usuário ficar feliz com isso daqui, as percepções do usuário. Se a ferramenta de IA conseguir resolver isso, ou seja, conseguir fazer uma tela de login que seja útil e que tenha menos caminho, beleza, isso é mais importante do que o número de tokens. Eu posso ter uma tela de login extremamente complexa que faz um monte de coisa e ser extremamente ruim, né? Tendo CAPTCHA e que o cara tem que clicar 10 vezes, né? Melhor o cara fazer de forma transparente. Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto é que a gente está numa época, e aí eu citando a frase do Papa, ele colocou assim: estamos vivendo um eclipse do significado humano. Então, o ser humano não é o número de token, o número de coisas produzidas, né? O mais importante é o que dá valor para o ser humano ali. Então, na verdade, você tem uma boa experiência, por isso que você trabalha com UX, acho que você tem mais propriedade, inclusive, de falar isso, é muito mais importante do que número de tokens, número de código ou de textos gerados. A gente está numa geração que às vezes a gente tem muito texto gerado com pouco significado. Perfeito. E aí você falou aí sobre satisfação, né? Eu lembrei da métrica de CSAT, que aí você coloca ali para medir aquela jornada e ver se realmente com base nos dados que o usuário responder ali do CSAT, né? Inclusive usando o Likert ali, né? Colocando as 5 carinhas ali, né? Que muito satisfeito, insatisfeito e etc. E aí a gente consegue ter essa informação e realmente validar. Olha, usamos inteligência artificial no processo, inserimos também inteligência artificial nessa jornada aqui, isso, e gerou esse dado de CSAT. Pô, o CSAT está em 90 e pouco. Pô, legal, então usou a IA de forma produtiva que realmente trouxe um retorno pro negócio, né? Cara, que bom que você tem esse olhar, cara. Assim, porque tem É, muita gente aí que não tá com esse olhar, não. e é importante isso, às vezes está relacionado mais com os valores da pessoa, o que ela crê e assim por diante. Por exemplo, imagine que você é chamado para fazer o site do Corinthians. E aí você pede para a IA gerar e ela faz o site verde. O CSAT ia ser bem negativo, entendeu? Então, às vezes, esses detalhes ali são mais importantes do que a geração de número de tokens. Por mais que talvez o verde seja uma cor que tenha mais contraste com alguma coisa lá, ou algo do tipo, na verdade, ali tem um valor intrínseco de quem é corintiano possa que acaba não entendendo essas coisas, essas percepções, às vezes a IA não consegue capturar. Perfeito, perfeito. Cara, é isso. Vamos falar a frase aí antes da gente finalizar. Os links de tudo isso que a gente comentou aqui hoje tá aí
a carta do Papa tá aí para você ler sobre a questão da IA, é muito grande. Inclusive, eu joguei numa IA para trazer alguns pontos importantes para mim, porque ou se você tiver mais tempo, leia com calma, porque eu acho que é importante também. E essa notícia da questão dos tokens aí, que a galera tá medindo produtividade através do uso da inteligência artificial no trabalho, e que bom que o Vespa trouxe aqui, que ele é diferente, pensa diferente, e não tá com o chicotinho lá batendo nos funcionários dele lá, falando, olha, usa IA, pelo amor de Deus. Tá? Tipo, vamos gerar valor, né? Que é o mais importante do que gastar token. E qual que é a frase que você iniciou aí, Thiago, do token? Do Ok. token? Ok. Na verdade, assim, essa é uma referência aí dessa frase para a gente entender que não é o uso de token, nem dominar a inteligência artificial, mas está muito relacionado com o impacto que a gente causa nos seres humanos. Então, o Papa colocou essa frase do Tolkien, que é do Senhor dos Anéis ali, uma frase que o Gandalf fala, que é: não nos cabe dominar todas as marés do mundo, mas fazer o bem no tempo que nos foi dado. Perfeito. Então, bora aí, bora fazer o bem. Como que a gente usa as ferramentas que a gente tem hoje, principalmente a IA, para fazer coisas positivas para as pessoas, para a sociedade. Valeu, Thiago. Valeu, galera. Lembre de deixar o seu like, ativar as notificações. Comenta aí o que, que você achou dessas trocas de hoje que nós trouxemos aqui. E até o próximo Drops de IA. Mas